Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E, partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo, e, indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Palavra do Senhor. Aleluia. Senhor, muito obrigado pelo fim da exposição do Evangelho de Marcos, que foi iniciada no primeiro culto, no dia 8 de março de 2020. E aqui estamos, Senhor, encerrando essa porção da Tua revelação, esse livro tão singular que expõe o Evangelho, a divindade do Teu Filho encarnado, o seu senhorio, o seu sofrimento por nós e a nossa necessidade de resposta e comprometimento no seguir a Jesus, no abandonar tudo e segui-lo, e que a Tua graça esteja sobre nós, junto com o Teu Espírito, testificando que Tua palavra, e tão somente ela, é a Tua palavra, o testemunho interno do Teu Espírito sobre nós. Nos visite, Senhor, na exposição da Tua palavra, cativa minha mente, meu coração, me esconde atrás da cruz, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti em Tua presença, minha rocha e meu Redentor, em nome de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, o título da mensagem, o título do sermão, o impacto e efeito da ressurreição de Jesus. O impacto e efeito da ressurreição de Jesus. Então, com muita emoção, começamos o Evangelho de Marcos, o Charlão e eu, no dia 8 de março de 2020, ainda naquele nosso primeiro espaço, e paramos por causa da pandemia, trabalhamos outras porções da revelação bíblica online, e então, quando voltamos presencialmente para os cultos, assim voltamos ao Evangelho de Marcos. Então, com muita alegria, com senso de muita gratidão ao Senhor, o término desse Evangelho que procura colocar para nós aquilo que Deus quer que saibamos a respeito do seu Filho Jesus. Então, com muita alegria, se não me engano, é a terceira vez no ministério que
eu expus o livro todo do Evangelho de Marcos, nessa ocasião agora em companhia do Charlão. Aqui você está vendo, e me perdoem começar com uma nota técnica, vocês estão vendo aqui que essa porção bíblica está entre colchetes. Então você tem um debate, tá? Isso no curso de teologia chama-se crítica textual, a questão da manuscritologia, né? Porque está entre colchetes, porque esse final ele não se encontra em alguns dos manuscritos mais antigos, não todos, mas em alguns. Então, essa ciência que procura comparar manuscritos antigos para tentar chegar a um veredito do que realmente foi o escrito original, então questiona se o final de Marcos estava nos originais. Eu vou ser muito franco, mesmo sendo fideísta, a gente está num culto a Deus. Para mim, se está aqui no texto, e se a igreja tem lido essa porção há 2000 anos, então eu confio que o Espírito Santo trouxe, estando nos manuscritos antigos ou não, se está aqui na tradução bíblica, então é porque o Espírito Santo assim o quis. E quando eu olho para o texto bíblico, eu entendo que eu estou diante da palavra, então eu vou pregar esse texto crendo, acolhendo ele, aceitando ele como palavra de Deus, porque se está aqui, ao meu ver, é isso que ele é palavra de Deus, não me importando se está nos manuscritos mais antigos ou não, né? Outros textos, particularmente 2 Pedro, capítulo 1, vai dizer que o Espírito Santo ele usa a igreja para interpretar a Bíblia. Nós examinamos individualmente, sim, devemos fazê-lo, mas confiamos naquilo que tem sido feito ao longo dos séculos. Portanto, o Espírito Santo ele usa a comunidade, tanto a igreja como um todo, como comunidades locais, para interpretar a Bíblia. Então, se esse texto tem sido lido, proclamado, ensinado há 2000 anos, então assim também, junto com toda a igreja, nós acolhemos esse texto como palavra de Deus. Eu vou fazer aqui uma recapitulação breve de tudo aquilo que a gente viu, uma recapitulação dos temas centrais do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos fala de confissão. Ele começa falando de Jesus como Filho de Deus, algo que só era um título ali que os destinatários, eles se referiam ao imperador Júlio César, que tomou para si esse título, Filho do Divino. Então, nenhum homem, nenhum ser humano, nenhuma pessoa na face da terra tem esse título, só Jesus, ele é Senhor, só Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do homem prometido, ele é aquele que veio por nós. Então nós confessamos que Jesus, ele é Deus, ele é plenamente homem, ele é plenamente Deus. A necessidade de confissão. Um outro tema central é que esse Filho do homem, esse Filho de Deus, esse Deus, plenamente homem, ele ainda que sendo o rei do universo, ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate do povo de Deus, em resgate dos eleitos. Então, você tem aqui o serviço e o sofrimento do Senhor Jesus Cristo por nós. E um terceiro tema que está ligado ao segundo, é uma resposta nossa ao segundo, é o chamado. Nós, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, são chamados a crer e confessar Jesus, mas não só oralmente, não só verbalmente, mas é uma entrega de vida. Nós confiamos em Cristo, a necessidade do discipulado como ato de seguir a Jesus, o seguimento
o comprometimento com a pessoa de Jesus Cristo, o discipulado e o seguimento como a nossa vocação, a nossa identidade, o centro da nossa vida. Todas as outras coisas convergem para esse centro. Nossa identidade pessoal, nossas famílias, nossos trabalhos, tudo isso, em todos esses contextos, nos nossos momentos de hobby, lazer, em todos esses contextos, a nossa vocação, nós somos seguidores de Cristo, somos seus discípulos. Dito isso, há 2 semanas atrás, semana passada foi aquele belíssimo intercâmbio, encontro com a Igreja Mãe, bastante afago e encorajamento que o Senhor nos deu, mas há 2 semanas atrás, nosso pastor Charles pregou do 16, do 1 ao 8, falando sobre a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou corporalmente, ele ressuscitou em carne, com o corpo glorificado. E então, nós temos aqui o impacto e o efeito dessa ressurreição de Jesus no nosso texto, dividido em 4 cenas. Na primeira cena, que vai do verso 9 ao 11, nós temos uma mulher chamada Maria Madalena, que foi alcançada pela graça de Deus. Ela foi a primeira pessoa a ver o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Ela também, além de ter sido a primeira pessoa que viu o Senhor Jesus Cristo ressurreto, ela foi a primeira enviada pelo Senhor Jesus Cristo para proclamá-lo, para levar a boa notícia da ressurreição. A ressurreição é o fundamento da nossa salvação. A ressurreição, ela nos salva e, como salvação, ela também nos traz alegria, ela nos traz consolo, ela nos traz encorajamento, ela nos traz esperança. Jesus ressuscitou, inaugurando a realidade da ressurreição dentre os mortos. E Maria Madalena teve esse privilégio de tanto ser a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto, como a primeira pessoa a ser enviada para proclamá-lo. E, como temos falado algumas semanas, essa foi uma, entre aspas, aqui uma ironia, uma péssima estratégia de marketing, por conta de questões culturais da sociedade daquela época. Então, se a Bíblia fosse uma colcha de retalhos, de mitos, então, obviamente, o autor do texto jamais colocaria uma mulher como a primeira a ver o Cristo ressurreto, como também uma primeira a ser enviada. Isso aqui é uma quebra de paradigma, né? E também reforça a dignidade da criação, a dignidade humana, a dignidade da mulher, né? E também que a proclamação e o segmento não é exclusividade e monopólio de homens, né? Tanto homens e mulheres são chamados a serem seguidores de Cristo. Maria Madalena, ela teve um histórico complicado, ela foi chamada pela graça de Deus, não foi uma pessoa que sua vida pregressa foi voltada de devoção, mas ela foi alcançada pela graça, ela foi transformada pelo Senhor. O fato dela ter sido a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto e a proclamá-lo, essa ressurreição, dela deriva a fé salvadora. Então, ela foi chamada e, pela graça de Deus, dentre uma vida pregressa complicada, como também ela foi liberta pelo poder de Jesus e ela teve a sua vida transformada. O texto fala que ela foi liberta de 7 demônios. Então, além de problemas na vida pregressa, ela também teve problemas na questão de possessão demoníaca. Aqui, essa semana me perguntaram, e nas 4 cenas eu já vou fazendo ensino e aplicação,
em cada uma delas. Essa semana em sala de aula me perguntaram, por exemplo, se uma pessoa que é alcançada pela graça de Deus e se rende a Jesus, né, quando ela lidava diretamente com demônios, se ainda necessitava de um processo de libertação no que refere a essa lide com demônios. Eu coloquei que não. Por que ela não precisa? Porque o Evangelho é suficiente para libertar. Sim, quando nos rendemos a Jesus, nós entramos num processo de santificação. Mas quando nos rendemos a Jesus, nós passamos a fazer parte de um povo que foi comprado pelo seu sangue. A morte de Jesus é suficiente, o seu sangue é suficiente, Cristo é suficiente. Então, quando uma pessoa se rende a Jesus, ela pertence a Ele. Amém. Ela pertence ao Deus Trino. Amém. Por isso, demônios não têm mais esse tipo de atividade de possessão. Então, a libertação não é... E essa questão de libertação, que é muito colocada, ela me soa muito semelhante aos antigos gnósticos, nos primeiros séculos da fé cristã, que faziam uma separação muito acentuada da alma e do corpo, como, ok, a pessoa se converteu, ela se rendeu a Jesus, ela o aceitou como Senhor e Salvador, ela colocou a fé nele, ela foi alcançada pela graça de Deus, mas então ela ainda não pertence totalmente a Deus. Em certo sentido, é o já e o ainda não. Então ela realmente vai desfrutar desse pertencimento de forma plena na volta de Cristo, na ressurreição dentre os mortos, mas uma vez que ela se rende a Jesus como resposta por ter sido alcançada pela graça de Deus, ela já pertence ao Senhor, ela não pertence mais a Satanás, ela não pertence mais a demônios, ela não pertence mais ao mundo, ela não pertence mais à carne, ela agora pertence a Deus, ela é propriedade exclusiva de Deus, comprada pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário para a nossa redenção, para a nossa salvação, como expiação pelos nossos pecados, de forma substitutiva, Cristo morreu em nosso lugar. Então, uma vez que Maria Madalena ela foi alcançada, ela foi chamada por Deus, foi alcançada pela graça de Deus, ela teve a sua vida transformada, Cristo foi suficiente, ela está liberta de uma vez por todas, ainda que adentrando no processo de santificação, ela está liberta de uma vez por todas pelo poder que há no Evangelho. Maria Madalena, quando chamada pela graça de Deus, ela foi liberta e ela teve a sua vida transformada. A graça de Deus transforma vidas. Aleluia. A segunda cena, dos versos 12 e 13, os discípulos no caminho, contrapondo Maria Madalena, que viu o Senhor ressurreto e partiu para anunciá-lo, aqueles discípulos que estavam tristes e chorosos. Então agora Jesus se manifestou de outra forma. De outra forma aqui não quer dizer não ressurreto, tá? Ele ressurreto em corpo, ele ressurreto em carne, corpo glorificado. De outra forma quer dizer que não igual como Maria Madalena, mas era o mesmo Jesus, a mesma ressurreição, a mesma carne, o mesmo corpo glorificado. Lá estava ele com as chagas, ressurreto, e se manifestou a dois discípulos que estavam no caminho do campo. Aqui o texto é muito objetivo. Esses discípulos foram, anunciaram aos demais, mas também aos dois não deram crédito. Era comum que os discípulos andassem de dois em dois, em dupla. Então essa segunda cena, aqui o que tem é aparentemente menos intensidade do que a cena anterior. Nós temos então a terceira cena, dos versos 14 ao 18, que é chamada de Grande Comissão.
O texto começa a partir do capítulo, do versículo 14, quando Jesus finalmente apareceu aos 11, eles estavam à mesa, Jesus confrontou aqui a incredulidade e a dureza de coração. Meus irmãos, ainda que contrapondo com a primeira, na verdade, complementando com a primeira cena, ainda que nós, discípulos, somos chamados por Deus, transformados pela sua graça e libertos de forma suficiente do mundo da carne e do diabo pelo poder do Evangelho de Jesus, ainda assim nós estamos debaixo da queda. Nós estamos numa realidade debaixo da queda. Então, muitas das vezes é comum a nós, discípulos de Cristo, a incredulidade. Ela se manifesta a nós de várias maneiras, como também se manifestou aos discípulos de Jesus. Eles, a princípio, não acreditaram. É comum a nós, muitas vezes, por exemplo, num contexto de sofrimento, duvidarmos da bondade de Deus, duvidarmos do seu amor por nós, duvidarmos até da sua soberania, quando em momentos de muita escuridão não duvidamos dele próprio. Nós somos pecadores, nós estamos debaixo da queda, mas uma convicção que o texto traz para nós e que nós experimentamos é que se nós fomos chamados pela graça de Deus, se nós tivemos a nossa vida transformada pelo Senhor, Ele nunca nos abandonará. Ele não nos excluirá dele por causa da nossa incredulidade, por causa da chamada, como diziam os antigos místicos medievais, a chamada noite escura da alma. Sim, ela é real, ela existe e muitos servos de Deus passam por ela, inclusive vários exemplos nas Sagradas Escrituras. Mas ainda assim, nós contamos com a promessa. Assim como Jesus apareceu aos 11, repreendeu a dureza de coração e a incredulidade, nós, como discípulos, numa estrutura ainda debaixo da queda, chamados pela graça de Deus, transformados por ela, inseridos no reino, mas aguardando esse reino voltar em plenitude, na volta de Cristo e na ressurreição dos mortos, dentro ainda de um mundo debaixo da queda, nós sim vamos lidar com incredulidades no coração, mas nós somos encorajados, nós somos confrontados pelo próprio Cristo e nós temos a promessa de que Ele nunca nos abandonará. A graça de Deus, ela é insistente. Amém. Deus, Ele não nos abandona. Jesus não abandonou seus discípulos, Ele confrontou. Ele não passou, vamos colocar de uma forma popular, numa gíria, Ele não passou a mão na cabeça. Ele confrontou a incredulidade dos discípulos. Porém, Ele não abandonou. Ele estava lá, né? Ele estava lá junto aos discípulos, confrontando, mas o confronto, no caso de Cristo, não é uma reprovação, mas é uma forma de encorajamento. Porque nós somos confrontados a abandonar a incredulidade e a confiar exclusivamente na pessoa de Cristo. Amém. Ainda aqui na terceira cena, na grande comissão, o verso de número 15, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Então, esse evangelho, na primeira pregação ficou claro, também nas pregações no capítulo 1, o evangelho é Jesus Cristo morto e ressurreto por nós, para a nossa salvação, para a glória de Deus e tendo como efeito a nossa salvação. Então, esse evangelho, ele deve ser pregado a todas as pessoas e em todos os lugares. Então, a ideia aqui é que o evangelho, os discípulos, eles são espalhados pelo mundo inteiro e pregam o evangelho a todas as pessoas. Aqui no contexto
das Escrituras, isso tem um ponto forte na relação judeus e gentios, porque no Antigo Testamento, ainda que gentios fossem salvos, eles eram inseridos no povo da aliança, que era o povo de Israel. Agora, no Novo Testamento, a salvação ela é, geograficamente falando, global, ela não se concentra mais em Israel, ainda que haja uma questão bíblica com Israel, creio nisso, que Deus irá ali levar um avivamento, isso é um outro ponto, mas judeus e gentios agora são salvos pela cruz de Cristo, pelo Evangelho de Cristo, pela suficiência de Cristo, pela sua singularidade, pela sua morte e pela sua ressurreição dentre os mortos. Há também aqui um questionamento, uma pergunta que precisamos fazer ao versículo 15. Quem foi comissionado? Os discípulos, como meramente discípulos? Só aqueles discípulos que foram comissionados? Ou os discípulos estão representando os pastores ordenados, uma espécie de monopólio clerical ou monopólio eclesiástico, ministerial? Ou esses discípulos estão representando toda a igreja? A posição que eu trago é que esses discípulos, eles estão representando tanto o discípulo de forma individual, ou seja, os discípulos aqui foram comissionados, mas essa comissão ela atinge todos os discípulos, de todos os tempos, de todos os lugares, e falando de forma corporativa e coletiva, a igreja. A igreja foi comissionada, a igreja está espalhada por todo o mundo, a igreja está pregando o evangelho por todo o mundo. A pregação do evangelho não é um monopólio, de pastores ordenados, não é monopólio do Charles que vai ser ordenado em dezembro, não é monopólio da minha pessoa, não é monopólio da Eulina, que é a esposa de pastor. Não, o evangelho, ele deve ser proclamado por todos os discípulos. Se você é um discípulo de Cristo, você foi comissionado no seu contexto, no ambiente que o Senhor lhe colocar, a questão da evangelização, aqui nós devemos orar, irmãos, eu vou falar da questão a questão do modo missão na conclusão, mas nós somos chamados a orar por oportunidades de pregar o evangelho. O papel dos pastores ordenados, o papel dos pastores aqui da Batista do Redentor é treinar, é pregar o evangelho, de modo que no final da liturgia, no envio, todos nós, como povo de Deus, somos enviados ao mundo debaixo da queda, ao mundo em trevas, para levar à luz de Cristo o seu evangelho, no seu contexto, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu ambiente de lazer, de exercício físico, no seu ambiente de estudo. Nós devemos orar a Deus e pedir por oportunidades de falarmos desse evangelho. Aleluia. Amém. Também, Glórias a Deus. aqui no verso 16, aqui há uma questão, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então nós temos uma questão de eternidade e de condenação. Esse evangelho que somos chamados a pregar pelo mundo todo, ele tem cheiro de vida e tem cheiro de morte. A nós compete pregar o evangelho, a Deus fazer a sua obra. Nós semeamos, nós somos semeadores. A parábola do semeador foi pregada. Nós semeamos o evangelho, a Deus compete fazer a sua obra. Então, a semente do evangelho, ela tem cheiro de vida, mas também tem cheiro de morte. Ela pode levar pessoas, colocar pessoas no reino eterno, ela pode trazer pessoas à vida eterna, como também pessoas que rejeitarem, elas serão condenadas, elas não estarão na eternidade com Deus. E não existe
uma chance depois da morte. Não existe uma segunda chance. A única chance é nessa vida, é desse lado da eternidade. Por isso a urgência da pregação do Evangelho. Aqui você tem um debate também, tá? Com muito amor, respeito e unidade no Evangelho, né? Você tem aqui: quem crer e for batizado está salvo. O crer vem antes do batismo, então não acreditamos que o batismo, com muito respeito a outros irmãos, outras tradições dentro do cristianismo, não acreditamos que o batismo ele regenera, tá? E também acreditamos na necessidade da confissão que eu falei no começo, ok? Dessa confissão, aquele que crer, ele confessa, quem crer e for batizado será salvo. Então, a necessidade de crer e confessar, e depois, então, o batismo. Você tem um debate histórico, nós temos compreendido dessa forma. Também, ainda na terceira cena, por último, os sinais que se seguem no versículo 17 e 18, nós temos aqui alguns sinais, que eles aqui são os sinais acompanhando aqueles que creem no nome de Cristo: expulsar demônios, falar novas línguas, pegarem serpentes, beberem veneno, né? Curar enfermos com a imposição de mãos. O que nós temos aqui? Uma vez eu vi um vídeo que me mandaram, desses vídeos geralmente contendo alguma prática um tanto estranha. Um pastor estava pregando e ele estava pregando nesse texto, ele pegou uma cobra e ele disse que nada lhe aconteceria. Ele pegou, literalmente, ele estava pregando com uma cobra na mão. A pregação não era em português e a cobra então o mordeu, e o vídeo mostrou ele passando mal. Inclusive, quem mandou o vídeo disse que aquele pastor faleceu. De fato, eu não sei a veracidade disso, mas o que nós temos aqui não é um álibi para colocar Deus à prova. O que temos aqui é uma promessa de que, sobretudo, envolvendo campos que ainda não ouviram falar do Evangelho. Na época dos apóstolos, os sinais aconteciam com mais intensidade. Nós vamos ver isso na nossa... vamos pregar em Gênesis 1-3, seguindo também a Igreja Mãe. Depois vamos para o livro de Atos e vamos ver muito isso no livro de Atos. Havia uma intensidade no período apostólico, como também a questão dos sinais. Por que isso não acontece, por exemplo, com a gente? Nós estamos plantando igreja, nós estamos... não é uma coisa que nós fabricamos, é uma coisa da soberania de Deus. O que nós temos aqui é uma promessa de que aqueles que são enviados para os campos, eles então terão sinais acompanhando a pregação do Evangelho. Os sinais, eles ratificam o Evangelho, né? Então, por exemplo, quando nós escutamos missionários que vão para campos que ainda não têm uma pregação do Evangelho de uma forma expansiva, como aqui na nossa realidade, por exemplo, esses missionários costumam ter experiências extraordinárias. Sobretudo quando ainda não há uma certa liberdade na questão do acesso à Bíblia. Então, já escutei, né, missionários em campos onde o Evangelho ainda não chegou de uma forma clara e presente, deles experimentarem alguns sinais. Bom, isso é a questão do poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus, então os sinais acompanham a pregação. O que muitas das vezes acontece e aqui a gente tem que tomar cuidado sempre com os extremos, ou uma negação completa dos sinais ou uma banalização dos mesmos,
os sinais meramente pelos sinais, ok? Uma certa banalização dos sinais, como também uma negação, como se eles não acontecessem fora do ambiente apostólico. Eu creio que os sinais acompanham dentro desse contexto, porque, por exemplo, eles não acontecem conosco e de uma forma cotidiana, ok? Não é que eles não aconteçam. Deus cura, a gente tem experiências extraordinárias na caminhada, mas não é uma coisa que nós fabricamos e não é uma coisa que deve gerar em nós uma dependência nem uma culpa. Do tipo, eu não estou tendo experiência extraordinária porque eu estou orando pouco, porque eu não estou tendo fé. Não é isso. A questão é que é uma promessa em relação à propagação do Evangelho no que diz respeito à grande comissão. Então, em locais onde o Evangelho ainda não chegou com clareza e com presença, então muitos missionários podem ter experiências, sim, e as têm, assim creio, né? Uma quarta cena, a quarta e última cena, 19 e 20, a ascensão de Jesus, credo dos apóstolos que citamos no final do culto, ele diz: subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Que você tem no verso 19 é a ascensão de Cristo, né? Que inclusive faz até parte do calendário litúrgico. O que é a ascensão? Né? A ascensão mostra o seu poder. Ele ressuscitou dentre os mortos, foi o tema da pregação na semana passada. Agora, na última cena, o seu impacto e efeito, nós temos a ascensão. Jesus subiu corporalmente ao céu, o plenamente Deus, plenamente homem, o Deus encarnado, Filho de Deus. Ele subiu ao céu à vista de pessoas e, então, ele está à direita do Pai, fazendo que, também, como Deus e homem, reinando e governando todo o universo. A ascensão de Jesus, ela, além de ser um aspecto central na nossa fé, por isso confessamos no símbolo apostólico, no credo, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A ascensão também mostra para nós o poder de Jesus. Ele foi aquele que veio, foi aquele que sofreu, foi aquele que serviu, foi aquele que deu a vida por nós. Na teologia sistemática chamamos o seu estado de humilhação. O que nós temos aqui agora é o seu estado de exaltação. A sua ressurreição dentre os mortos e a sua ascensão aos céus. Ele subiu aos céus. É um tema que pouco falamos. Ele subiu ao céu. Ele reina. Ele venceu a morte e subiu aos céus. Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e junto com o Pai, compartilhando da natureza divina, da filiação divina, da mesma substância do Pai. Ele reina sobre todo o universo. Ele reina sobre toda a criação. Ele reina sobre a nossa vida, sobre a sua igreja, o seu povo e nossas vidas. Nós não temos outro rei, nós não temos outro Senhor. O nosso único rei e Senhor é Cristo. Amém. Jesus Cristo é nosso Senhor e Rei. Então, depois da ascensão, o que nós temos aqui agora é efetivamente o cumprimento da promessa da terceira cena. O cumprimento da promessa da terceira cena. Os discípulos foram e os sinais manifestos nas pregações. Ou seja, esses sinais da terceira cena, de novo, eles ocorrem para confirmar, para ratificar a pregação do Evangelho, para ratificar aquilo que o Evangelho é, poder de Deus. Os sinais servem para manifestar o poder de Deus, o poder do Deus Trino, que é Criador e que é Redentor, para mostrar a suficiência e a singularidade do Evangelho na salvação. Não há salvação em nenhum outro meio, de nenhum outro modo, em nenhuma outra pessoa, só em Cristo e só nele.
O que nós temos aqui, então, os discípulos foram, eles se seguiram, nós vamos ver a parte desse segmento, Deus assim permitir abençoar no livro de Atos, mais à frente, mais especificamente em janeiro, e então vamos ver esse segmento e o acompanhamento dos sinais. Por enquanto aqui para nós, eu gostaria de concluir falando que nós temos no final do Evangelho de Marcos, o que nós temos aqui é o discipulado e a proclamação. O discipulado, novamente, o ato de seguir a Jesus, o segmento, nós somos seus seguidores. E como seus seguidores, nós entramos pensando no que ouvimos hoje, à luz do que temos ouvido de algumas semanas para cá, de sua morte e ressurreição. Nós somos chamados a segui-lo e também, como seus seguidores, nós somos chamados a proclamá-lo. Ou seja, eu concluo essa mensagem nesse livro dizendo que nós entramos no modo missão. Nós fomos chamados pela graça de Deus, fomos transformados por essa graça, nos tornamos discípulos de Cristo, nos rendemos a Jesus, confessamos publicamente o seu senhorio, confessamos a fé nele, na sua morte substitutiva e agora confessamos também a sua ressurreição, confessamos a sua ascensão, ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E agora então nós entramos no modo missão, nós somos chamados a levar esse evangelho, o poder de Deus para a salvação daquele que crê, aonde o Senhor, em sua santa, sábia e perfeita providência, nos colocar. Amém. Nós entramos como discípulos, como seguidores de Cristo e agora nós temos essa responsabilidade, né? Como eu gosto muito de falar isso em aula, principalmente quando um tema o qual eu sou muito apaixonado no ensino, a questão da tradição cristã, né? O cristianismo ao longo dos séculos, e é como uma corrida de bastão nas Olimpíadas, né? Então o atleta ele corre com bastão, ele tem que dar a volta na pista de atletismo, então ele vai passar o bastão para o outro atleta da sua equipe, né? O que nós temos é um bastão que nos foi passado pelas gerações passadas, missionários americanos que deixaram a sua pátria, majoritariamente americanos, mas de outras pátrias também, que deixaram seus países desenvolvidos, por assim dizer, deixaram seu conforto, em obediência à comissão, pela graça de Deus, vieram, pregaram o Evangelho e depois tantos outros estão pregando o Evangelho e agora o bastão nos foi passado. Agora nós estamos pregando o Evangelho, estamos proclamando a salvação em Cristo. Então, concluo dizendo que a partir do discipulado, desse comprometimento de seguir a Jesus, nós temos então o chamado de Deus, Ele que nos chamou pela graça e nos transformou a proclamar o Evangelho no contexto em que o Senhor nos colocou e nós então entramos no modo missão. É isso que estamos fazendo aqui, todos nós. Deus nos colocou em modo missão quando Ele nos chamou e nós estamos exercendo esse modo missão aqui, nós aqui na Igreja Batista do Redentor. Para mim, pessoalmente, é uma honra, é um prazer muito grande compartilhar como discípulo do Senhor do modo missão com também os irmãos que são discípulos do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guie nesse modo missão. Amém. Pai, obrigado pela salvação que o Senhor nos alcançou e nos transformou com a sua graça e nos incumbiu agora de continuarmos levando o bastão, a proclamação do Evangelho, da fé de Jesus Cristo morto e ressurreto por nós, que subiu aos céus, está sentado à sua direita, ó Senhor Todo-Poderoso, e que vive e reina sobre toda a criação, aquele que morreu por nós, venceu a morte, subiu aos céus e agora reina. E muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de fazer parte do seu povo, de ser um seguidor do seu Filho, pela tua graça, e junto com essas pessoas que eu amo tanto, junto com os amados, então nós
juntos estarmos em modo missão, proclamando a salvação em Cristo. Que o Senhor nos dê graça e oportunidade para tal, em nome de Cristo, teu Filho, aquele que morreu por nós, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à sua direita, ó Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para sempre. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Amém.